Bom dia, meu nome é Luigi Giovane, eu sou professor do Instituto Sonográfico e hoje vou contar para vocês algumas coisas sobre sedimentos marinhos. E a gente vai ver junto o que são sedimentos marinhos, de onde vêm, o que eles trazem, como fica no final, e a gente vai ver alguns exemplos no Brasil. Então, o que é um sedimento? Muito provavelmente todo mundo de vocês, todo mundo já tive a oportunidade de ver alguns sedimentos. Aqui no norte de São Paulo existe uma bacia, a bacia de Taubaté. Essa é preenchida de sedimentos. E esses sedimentos são de origem bem antiga, mais ou menos 10 milhões de anos, e se vocês percorrem a rodovia Carvalho Pinto, vocês podem observar esses sedimentos. Também, outro exemplo de sedimento é a formação Pacamboia. E se vocês fazem a rodovia Castelo Branco, pode encontrar esses sedimentos que são muito mais antigos, tem mais ou menos 250 milhões de anos, são do Triássico. Se vocês tiveram a oportunidade de ir para a Paraíba, provavelmente viram o cânion de Coqueirinho. É uma formação muito particular, são areias e argilas muito coloridas, roxa, rosa, amarela, de várias cores, muito bonita. São rochas também, são sedimentos. E são do Mioceno também, um pouco mais jovens, mais ou menos 6 milhões de anos. Então, o que é cos'è o sedimento? É um material fragmentado que, através de processo de intemperismo, erosão e subsequentemente transportado pela ação de fluidos, por exemplo, vento, água, gelo, ou pela ação de gravidade atuando sobre as partículas, no final chega em um lugar, em um ambiente. E, após deposição, o que a gente tem é a formação de rocha através do tempo. Então, aqui tem alguns exemplos de imagem de algum tipo de rochas, tá? Muito diferente que pode ser encontrado, são todos sedimentos. Quais são esses ambientes de deposição? Então, o material vem muitas vezes erodido pelas montanhas, transportados pelos rios, e outros processos, por exemplo, as dunas são transportadas pelo vento, então se chama material eólico. Quando o material chega no mar, depois de ter sido transportado pelos rios, ele pode se depositar diretamente nas praias, ou nos deltas, ou pode ser transportado. E muito desse sedimento chega até o mar profundo. E lá se deposita em ambiente. Então, existe uma série muito ampla de ambiente onde a gente encontra os sedimentos. Eles se formam. E, no final, acontece a litificação, que é um processo bem complexo que faz-se que esses sedimentos viram rocha. Aqui tem alguns exemplos. Um peixe que estava dentro do sedimento virou rocha. Aqui tem alguns gasterópodes, algumas conchinhas que viraram rocha também através de milhões de anos e estavam soltos dentro de um sedimento antigo. Então, essas partículas de diferente tamanho, depositadas no fundo do oceano, derivam de uma variedade de fontes muito grande. Pode ser vulcões, pode ser dunas, rios, geleiras, montanhas, tá? E qual é a grande importância disso? Que a gente, então, pode estudar a fonte desses materiais, pode estudar os processos que esses materiais subiram na história deles e o ambiente onde eles se depositaram. Então, praticamente, estudar o sedimento é como ir atrás do tempo. Estudar o sedimento é como ter uma máquina do tempo, onde praticamente a gente, fazendo algumas análises particulares em cima de cada tipo de sedimento, a gente consegue entender
quais eram as condições de clima, de paleoceanografia, de organismo, todas as condições do ambiente do passado. Então, é de verdade uma máquina do tempo. Que cos'è, então, o sedimento? O sedimento são uma série de grãos. Esses grãos podem ser de dimensões diferentes, então a gente está, por exemplo, aqui vendo alguns grãos muito grandes, depois areia, que pode ser de várias dimensões, areia fina, silt, até chegar às argilas, que são material mais fino, tá? Agora, esse fator, que é a granometria, é muito importante, porque através do estudo da granometria, a gente consegue entender se esse ambiente subiu mais ou menos energia e por o tempo que ela subiu essa energia. Então, se a gente está vendo, observando em um sedimento grânulos muito grandes, significa que a energia era alta. Se a gente está observando grãos pequenos, significa que a energia era baixa. Então, com relação com isso, a gente consegue entender que, por exemplo, grânulos são mais relacionados com rios de montanhas, praias. A areia é mais relacionada com rios de planície, praias, desertos. E praias com energia diferente, você sabe muito bem, tem praias com grande energia, praias com baixa energia. As crianças vão nas praias onde tem baixa energia, não? Onde ondas pequenas. Tem praias que tem onda muito forte e não dá quase para entrar, não? Silt, relacionado com deltas, oceano raso, ou argilas. As argilas, que são a componente mais fina, são de oceano profundo, lagoas, pântanos, onde a energia é mais baixa. Existe também outro fator, que é a morfologia. Então, quando o grão é mais ou menos arredondado, significa que ele sofreu o processo para muito tempo. Então, praticamente, ele viajou, ele se moveu, transportou por um longo período. Tá? Então, quando a gente tem morfologia, formas mais angulares e maiores, com certeza o sedimento sofreu por pouco tempo o processo, então muito provavelmente é próximo à fonte. Quando a gente encontra grãos bem arredondados, então a gente está provavelmente muito mais longe da área de fonte desse sedimento. Outro parâmetro importante é o grão de selecionamento. Então, o sedimento pode ser bem selecionado, então o que significa? Significa que ao longo do tempo a energia se mantive constante. Tá? Então, a gente tem grãos que têm quase toda a mesma dimensão. Mal selecionada significa que a gente tem dimensões muito diferentes. E isso que significa? Significa que ao longo do tempo a energia mudou, ficou mudando. Então, outro fator importante é o aumento de maturidade. Então, o grau de selecionamento que a gente já viu é também relacionado com a maturidade, tá? Passou muito tempo. O contínuo de finos diminui com o aumento de maturidade e aumenta o arredondamento dos grãos. Então, vamos ver de onde vem agora, tá? Qual é a fonte desse sedimento? Então, existe várias fontes. Águas superficiais, tipo rios, geleiras, vento, então material eólico, águas subterrâneas também transporta sedimento, erosão costeira, vulcões, que pode ser tanto submersos, então embaixo do mar, tanto imerso, e também tem uma componente que vem do espaço. Então, todo esse grupo de fatores levam a um aumento de porção de sedimento na superfície da Terra. Então, aqui alguns números. Então, os sedimentos, que são as argilas, material eólico, vulcânico, glacial marino, são chamados terrígenos, e são mais ou menos 45% do sedimento no fundo do mar.
Existe uma quantidade enorme de sedimento que são sedimentos biogênicos. São mais ou menos 55%. Então, é a maioria do sedimento que cobre o fundo dos oceanos. Eles são o que são? São as vasas, as conchinhas de organismos que vivem no mar. Eles têm essa conchinha feita, que pode ser feita tanto de carbonato, tanto de sílica. Então, tem aqueles que são carbonáticos e silícicos. Existe uma outra componente de sedimento, que são hidrogênicos ou aldigênicos, que são metais, óxido de ferro, nódulos de manganês, e também matéria orgânica, tipo gás e petróleo, que pode ser descrito entre este grupo, fosfatos, zeolita, barita e evaporitos. E a gente vai ver esses tipos de sedimentos também. E depois uma outra componente muito baixa, mas no tempo é muito importante, que é o material cosmogênico. Então, vamos ver agora os terrígenos, tá? Que são uma componente muito importante da quantidade de sedimentos na Terra. E muito importante é entender que a quantidade de sedimento transportados pelos rios não é diretamente relacionado com a quantidade de água. Por exemplo, se vocês veem nesse gráfico, podem observar que a quantidade de sedimento transportado pelo rio Amazonas é muito menor que o rio maior da Terra, muito menor que os rios que são aqueles que vêm da Ásia, tanto da área Ganges-Brahmaputra, na Índia, tanto da área da China, que são os grandes rios da China. Eles trazem uma grandíssima quantidade de sedimento. Esse sedimento é relacionado às condições climáticas, mas mais que tudo as condições tectônicas, porque aqui a gente tem uma grande cadeia de montanhas, que é o Himalaia, que está ainda ativo, que está subindo, e ele é muito alto, então ele está subindo também erosão. Então, esse material que vem da erosão do Himalaia é trazido pelos rios que vêm no mar. Então, toda essa grandíssima quantidade de sedimento nessa região vem do levantamento do Himalaia. No Amazonas, que também leva uma grandíssima quantidade de água, traz menos sedimento. E isso relacionado com porque as Andes são uma cadeia menor, não está sofrendo tanta erosão, e antes de chegar, os sedimentos são depositados ao longo do rio Amazonas, mais que tudo na base das Andes. Então, não tem uma grande aporte de sedimento até o mar. Outro fator importante, por exemplo, são as geleiras. Então, vocês podem ver quanto sedimento é levado por rios em ambiente glacial, tipo aqui o Yukon River. É uma grandíssima quantidade de sedimento. Então, vamos ver um pouquinho os terrígenos. Então, os terrígenos são transportados, mais que tudo, pelos rios. Então, os rios, aqui a gente está vendo, por exemplo, o Amazonas, o Rio da Plata, o Delta do Mississippi, são rios muito diferentes. Então, a forma e o jeito que esses sedimentos se depositam é muito diferente. É relacionado às várias condições de corrente, de maré, da dinâmica daquela região quando o rio chega ao mar. E aqui, então, essas formas são muito diferentes em relação com esses fatores. Outro agente muito importante é o agente eólico, o vento. No Brasil não tem muito esse fator, porque não tem desertos, e porque não tem ventos extremamente fortes. Mas, por exemplo, aqui na frente do Saara, vocês podem ver uma massa enorme de areia que é transportada no meio do Oceano Atlântico, em cima das ilhas que estão no Atlântico.
E aqui, outra imagem, vocês podem ver aqui, esta margem da África, aqui é a Espanha, e aqui uma massa enorme de areia, que através de uma perturbação é levada até o centro do mar, tá? E aqui, também para o norte, então aqui é a Itália, de onde eu venho, e aqui tem uma massa enorme de areia, que pode ser vista muito claramente por imagem de satélite, que chega até a Itália. E isso é muito importante. Isso aqui é uma tempestade de areia, e aqui a gente não está vendo a área desértica, aqui a gente está no sul da Itália. E vocês podem ver, tudo é coberto de uma poeira vermelha. Isso é possível em todos os lugares. Tá? Então, tem uma importância muito grande para a agricultura, pode afetar gravemente a comunicações, o transporte, é um fator extremamente importante. Tá? E onde se encontram esses depósitos? Estão espalhados pelo mundo inteiro. Tá? A gente tem claramente na frente da África, a gente tem na frente da Austrália, que é uma grande fonte, uma grande área desértica, na frente da Arábia. Uma das maiores, vocês podem ver que também é na frente da Patagônia. A Patagônia é uma das maiores fontes de material eólico. As poeiras da Patagônia foram encontradas até aqui no embaixo do Oceano Índico e até são capazes até de chegar até do outro lado a voltar de novo na Patagônia. Imagina só. Outro fator importante são os materiais vulcânicos. Então, tem explosões vulcânicas, materiais tipo magma, lava vulcânica, que chega e desce dos vulcões, mas que tudo são os vulcões explosivos, que produz uma grande coluna de sedimento que vem injetada na atmosfera, tá? São colunas de materiais e de gases. E uma vez que elas são levantadas, pelo fato que são quentes, eles são transportados para milhares de quilômetros. E pode interferir também eles fortemente com transporte, comunicação, criar grandes crises, tá? Aqui é uma explosão de um vulcão no Chile, no 2008, e as poeiras deles chegaram até o Brasil, o sul do Brasil. Aqui tem outro exemplo, na Itália, e aqui a Sicília, com uma longuíssima estria de poeira que chegou até a África. E quando essas poeiras depois decaem, elas vão cobrir o mar. E aqui vocês podem ver o mar completamente coberto dessas cinza vulcânica, tá? Que é muito leve, então ela fica boiando e cobre completamente o mar. E depois de um tempo, ela cai e cria um sedimento no fundo do mar. Então é muito importante também essa fonte de sedimento. Aqui é um exemplo, o Monte Pinatubo, nas Filipinas, que quando ele explodiu, foi um grande desastre. Com certeza, esse cara que está fugindo não sobreviveu. E, uma vez que ele explodiu, no 1991, ele explodiu em junho, 16 de junho do 91. E vocês podem ver aqui a massa de poeiras que foram injetadas na atmosfera e como elas se espalharam pela Terra inteira. Então, em pouco menos de 10 dias, praticamente ele já tinha chegado ao Oceano Atlântico. E, na verdade, para alguns anos, para 1 ano, 2 anos, a Terra registrou uma fase fria por causa das poeiras injetadas pelo Pinatubo, que diminuiu a insolação na superfície da Terra. Agora, é importante também falar de material das geleiras. As geleiras são rio de gelo. Eles podem transportar material não só transportado pela base, então extirpado, tirado pelo fundo e levado dentro do gelo, mas também da superfície. Tá? Então, por exemplo, essas linhas escuras é sedimento, tá? É material que é transportado pela geleira na superfície dela. Então, tem uma grandíssima quantidade de material que é na superfície e dentro
das geleiras. E as geleiras depois chegam a contato com o mar. Não? E quando elas chegam em contato com o mar, elas fazem os icebergs. Esse iceberg pode andar, ser transportados pelas correntezas por milhares e milhares de quilômetros. Agora, se você imagina que no final de uma fase fria, uma glaciação, quando praticamente toda a Antártica era coberta de gelo, então esta mancha mais escura era a expansão máxima das geleiras. No momento que elas quebraram, então que terminou a fase fria, a quantidade de iceberg foram liberado nos oceanos foi enorme. Nesse período a gente pode registrar materiais glaciais, de origem glaciais da Antártica, que chegaram até na frente do Brasil. Tem moreias que são a geleira tem uma energia enorme, tá? Ele transporta as rochas de qualquer forma, de dimensão, toda bem anguladas e bem misturadas. Então, classificação péssima, tá? E muito mal selecionados. E eles são guardados no lado da geleira. Então, no lado da geleira, você pode ter esses amassos, essa mistura de material transportado mesmo pela geleira, depositado lá, jogado, extremamente mal selecionado. Então, fundamentalmente, esse tem uma grande importância, tá? E aqui você vê algumas massas normalmente de gelo, de rocha, mas na verdade é gelo tudo coberto de rocha, tá? Outra grande componente relacionada com de grande importância é a farinha da rocha, rock flour em inglês. Então, no momento que as geleiras derretem, normalmente na primavera, o que acontece é que tem uma quantidade de materiais finos que estão em suspensão na água e faz a água dessa forma muito clara, branca, branqueada ou quase azul fluorescente. E, claramente, isso é um fator muito importante e permite o transporte desses materiais pelos rios. Então, aqui pode ver uma imagem de uma geleira enorme, a base da geleira, aqui o sedimento, essas manchas são os sedimentos superficiais, aqui a linha de costa, a geleira, nesse caso, não chega até o mar, mas provavelmente em tempo passado já tinha chegado, tá? Mas tem aqui outra geleira que chega ao mar, e essa produz iceberg. Esses icebergs são enormes e pode ser transportado para milhares de quilômetros. E depois tem o sedimento biogênico. O sedimento biogênico, eles cobrem a maioria da superfície do fundo do mar, constituem, tanto do ponto de vista de volume que superfície, a maioria do sedimento. E quais são? São produzidos por atividade de plantas e animais ao longo de milhões de anos. A gente já falou que tem alguns que têm a concha, que a gente vai chamar de vasa daqui para frente, feita de carbonato de cálcio, tá? E eles são muito pequenos, tá? Alguns são muito pequenos. Por exemplo, a gente tem os foraminíferos e os cocolitóforos, tá? Eles são organismos completamente diferentes, eles vivem em várias áreas da Terra e gostam de condições não muito ricas de nutrientes, tá? E depois tem organismos maiores, tipo gasterópodes, conchas, molusco, né? E também recife de corais, tá? Eles são organismos maiores, eles produzem em ambiente diferente, tipo recife, ou também áreas mais rasas, e grande quantidade de material carbonático. Outro grupo é aqueles que têm a vasa feita de sílica. Então, são os chamados silícios, e a gente tem entre eles a diatomácea e os radiolaria. Esses, a diatomácea, gostam de condições diferentes, também os radiolaria. Então, normalmente não se sobrepõem com os outros organismos. E aqui a gente vai ver alguns exemplos deles. Aqui são cocolitóforos,
Eles são organismos e algas calcárias e criam esse escudo para se defender ao entorno do corpo deles. Então, praticamente, usam essa estrutura para se defender. E quando eles morrem, deixam esses escudos, como vocês podem ver, que tem forma diferente, cada espécie tem uma forma diferente, então pode ser estudado e reconhecido pelo passado. Esses escudinhos ficam soltos dentro do sedimento, tá? E aqui um exemplo na Bahamas, é muito importante, aqui tem uma grandíssima produção de organismos cocolitóforos, e quando tem uma explosão, tem algum nutriente que faz esses organismos se reproduzir e proliferar, eles criam essas grandes manchas brancas, que pode ser vista na imagem de satélite, e são bloom de cocolitóforos. Depois tem os foraminíferos. Os foraminíferos são organismos que, no crescimento deles, eles criam uma pequena célula ao redor do corpo deles. E sendo que eles ficam crescendo, a célula fica pequena, então eles têm que construir uma célula um pouco maior, então praticamente eles ficam construindo uma série de células. Eles vivem só na célula maior e a última. A outra são vazias. E eles usam isso para se defender. Tá? Aqui tem várias espécies que vivem em várias condições, em vários ambientes, são organismos incríveis. E a gente tem alguns que vivem mais na coluna de água, que ficam nadando, e outros que vivem mais no fundo do mar. E são importantíssimos indicadores ambientais. E aqui tem algumas imagens desses organismos plantônicos, aqui, por exemplo. E vocês podem ver que, na verdade, sim, o corpo deles está dentro desse invólucro, que é o invólucro onde eles vivem, nessas casinhas. Mas eles têm uma série de furos na superfície dessa casinha e permite de jogar esses longo braço que ele usa para se para coletar nutrientes, para comer, para todo também para se mover, tem praticamente esses filamentos que saem dessa casinha onde eles vivem, tá? E aqui tem algumas imagens. E depois tem aqueles maiores, então entre os macros a gente tem os moluscos, tá? E vocês podem ver fragmento de concha deles, das vasas deles, nas praias, facilmente. E, originalmente, são vários organismos, tá? São braquiópodes, molusco, gasterópode, que vivem em várias condições, e com certeza, cada um de vocês já observou eles, ou na beira de um rio, ou com muita probabilidade perto do mar, são extremamente abundantes. E, no ponto de vista de recente, tem o Recife, tá? Que são lugares com a maravilhosa diversificação, onde vive peixe, organismo de várias formas, colores. Mas o que vocês têm que saber é que esse Recife, na forma que são hoje, são extremamente recentes. Eles têm uma idade que com certeza é menor de 100 mil anos, que é muito recente, e a maioria da Recife, de como são hoje, tem uma idade de mais ou menos 20 mil anos. Então, é extremamente recente. E aqui está um exemplo, que provavelmente vocês conhecem, que é Abrolhos, que é uma da Recife mais linda que a gente tem no Brasil. E outro exemplo é o Atolo de Rocas, não? O Atolo das Rocas, que está na margem equatorial do Brasil, é uma área maravilhosa, e é um atolo, então tem uma laguna, tem Recife todo ao redor, e tem uma laguna no meio, e tem vários tipos de corais que vivem onde tem as ondas, e os corais gostam muito de onda, gostam muito de energia, tá? De oxigenação. E é muito interessante que vocês têm que imaginar que esses recifes, uma vez que o atolo morrer, que o recife morrer, eles podem virar montanhas.
Então, aqui um exemplo, na Itália, as Dolomitas, e vocês podem observar enormes montanhas que uma vez eram antigos atolos que foram litificados e foram expostos através da tectônica. Então, aqui as Dolomitas. Depois tem as diatomáceas, são organismos muito particulares, eles gostam mais que tudo, são algas silíceas, eles gostam mais que tudo de condições frias, tá? Então, água com nutriente e condições frias. Eles são muito variados, são muito simpáticos como forma, como você pode ver, são triangulares, circulares, retangulares, quadrados. E aqui tem algumas imagens coloridas deles. E são micro-organismos e têm estruturas extremamente, parecem organismos de outro mundo. E aqui são algumas imagens deles. E aqui, de novo, no microscópio, outras diatomáceas. E depois tem o Radiolaria. Radiolaria são outro organismo, sempre com a vasa de sílica, e eles gostam de condições muito ricas de nutrientes. Então, eles abundam em áreas onde tem muito nutriente. Por exemplo, a área de Apueli, na frente do Chile, na frente do Equador, se encontra muito desses Radiolaria, tá? E eles têm formas muito bonitinhas também. Tá? Então, eles têm toda essa, a base é toda furada para permitir a parte do corpo de ir para fora, então, se mover e se nutrir, mas praticamente eles usam a base para se defender. E aqui tem alguns exemplos, tá? Então, a gente pode encontrar tanto em áreas tropicais, tanto em áreas subpolares ou polares, tá? Então, em todos os ambientes. E a coisa interessante é que quando eles moram, aqui vocês podem ver alguns radiolaria, tá? Alguns diatomácea, alguns cocolitóforo, que quando ele morrer, ele vai cair e vai se depositar no fundo do mar. Então ele fica aqui embaixo, no fundo do mar, e fica acumulando. Então, nesse jeito, o sedimento carbonático ou silício fica se acumulando no fundo dos oceanos. E claramente isso é muito importante, porque se a gente tem mais produtividade primária, ou tem variações de temperatura, aporte dos rios, tem uma série enorme de parâmetros que podem aumentar ou diminuir a proliferação desse organismo, então também o acúmulo desses materiais no fundo do mar. E aqui tem a distribuição desses sedimentos. Então, vocês podem observar como a gente vê um acúmulo muito grande de diatomácea nas áreas polares, porque já falei para vocês que eles gostam de condições frias, um acúmulo de materiais tipo de vasas de radiolario, mais que tudo na área de Apueli, que está na frente do Equador, do Chile, do Peru, que é aqui. E a gente observa que nos outros oceanos tem mais abundância de vasas carbonáticas, como nanoplâncton e foraminífero. Tá? E depois tem uma série de áreas onde a quantidade de materiais biogênicos são menores e o que se deposita são mais materiais pelágicos, então mais argilas, tá? Que tem a tendência a se depositar. Nessas áreas onde tem H, são onde se formam os sedimentos altigênicos, tipo nódulo de manganês, que a gente vai ver daqui a pouquíssimo. Que são esses? Esses são os nódulos de manganês. São objetos mais ou menos da dimensão de uma batata, que são acumulados no fundo do mar, com mais ou menos densidade, não sempre tem. Não se sabe ainda muito bem como eles se formam, mas é com certeza uma interação entre processos químicos e biológicos, que faz que praticamente essas rochas fiquem crescendo, e camadas concêntricas de
óxido de ferro, de manganese, de outros minerais, ficam se acumulando em forma concêntrica. Então, praticamente forma tipo uma cebola, tá? Então, vocês estão vendo aqui. Eram duas cebolas, se juntaram, crescendo, se tocaram e ficaram uma grande. E vocês podem encontrar isso em várias áreas dos sistemas, não todos, mas muitos. Isso é muito importante, também a importância é muito grande, porque entre os metais que estão aqui incluídos, também tem as terras raras, que são alguns minerais, metais, que são fundamentais para a construção e desenvolvimento tecnológico de várias tecnologias, tipo pá eólica, tipo celulares, telas, energias solares, tudo depende dos minerais das terras raras, que são muito abundantes nesses minerais hidrogenéticos. Entre esses minerais hidrogenéticos são também a glaconita, que é um mineral que vem pela alteração da mica. Ela tem uma coloração verde, então é bem clara, se pode reconhecer muito facilmente, e é sempre associada a condições de mar muito raso, então em torno de 50, máximo 100 metros. Outro mineral, por exemplo, hidrogênico, é a fosforita. Esse é um mineral extremamente importante, porque é usado como fertilizante. É muito abundante nos oceanos, pode ser extraído com facilidade, e tem uma importância muito grande para favorecer o crescimento de plantas. Existem vários outros sedimentos metalíferos com muito ferro e outros minerais abundantes dentro. Eles são muitas vezes associados com vulcões submarinos ou outros fontes hidrotermais, e praticamente o que eles têm de característica é esse seminé, onde vem injetado no mar esses fluidos quentes, ricos em metais, que permitem também a vida de organismos extremamente particulares. Tá? Então, aqui vocês estão vendo uma série de organismos muito únicos que vivem nesses ambientes a grandíssima profundidade no fundo do mar. Outros minerais muito importantes são os evaporitos. Evaporitos, entre eles o mais importante, o sal, são depósitos que se formam quando tem um mar restrito, normalmente condições quentes, seca, que favorece a evaporação. Então, o que acontece? Acontece que limite na circulação do mar. Então, a água do mar consegue entrar, mas a água que entra é menor da água que evapora. Então, a água que evapora é muito grande, e o que acontece é que os sais que ficam se acumulando nessa bacia quase fechada, faz que comece a se depositar no fundo delas vários tipos de sedimentos, entre eles o sal mesmo, a anidrita e outros depósitos de gipso. Esses depósitos são muito importantes, porque são, você sabe que quando se fala de pré-sal, o sal se formou quando o Atlântico primordial estava nascendo e praticamente tinha várias dessas bacias e, em um ambiente árido, como naquele tempo, se começaram a formar enormes acúmulos de sal. E praticamente toda a matéria orgânica que estava embaixo criou petróleo e o sal ficou selando, fechando o petróleo por baixo. Então, tem uma função extremamente importante. E aqui tem alguns exemplos dessa área. Uma área que tem muito sal hoje é o Mediterrâneo, ou toda a área do Mediterrâneo, que é chamado Neotétide, ou Paratétide, que junta também toda uma série de bacias que estão na Europa, até a Rússia, e nessas áreas que eram fundamentalmente secas, aconteceu uma grandíssima deposição de
sedimentos evaporíticos. Outra componente importante são os sedimentos cosmogênicos. Então, eles vêm são poeiras extremamente finas que chegam na Terra, que ficam se acumulando, são muito pouco material, mas em algum momento pode ser massas maiores, por exemplo, quando cai um meteorito. Isso acontece raramente, mas quando acontece, ele praticamente funde e levanta, injeta na atmosfera grandíssima parte de material em razão mesmo do impacto. Então, essas férulas que são criadas durante o impacto, que é praticamente a sílica que faz vidros, bolinha de vidro minúscula, é injetado praticamente em toda a Terra. Então, por cada evento de impacto, a gente tem espalhadas pela Terra essas pequenas férulas. Essas férulinhas de vidro têm uma característica, sendo que tem um elemento que é o irídio, que é extremamente abundante nos meteoritos, mas praticamente não existe na superfície da Terra. Essas férulas são extremamente ricas em irídio. Então, a gente estudando a presença dessas férulas, e se a gente detecta irídio nessas férulas, a gente consegue entender que aconteceu um impacto meteorítico no passado. Tá? Esse aqui é um exemplo, o grande impacto que aconteceu 66 milhões de anos atrás, no Yucatán, onde um meteorito enorme criou esse impacto, Chicxulub, e praticamente provavelmente uma das causas do desaparecimento dos dinossauros na Terra. Como é transportado o sedimento? Então, a gente já viu que os maiores agentes são o vento, água e gravidade. E isso acontece em com vários processos, tanto em ambientes oceânicos, por corrente de maré, de densidade, por vento, por ondas ou por tempestades. Agora, quando a gente fala de fluido, a gente tem que considerar vários parâmetros: densidade, viscosidade, velocidade, profundidade, são todos parâmetros que tem que ser considerado. Então, a gente tem que falar de um conceito importante, que é a capacidade e competência. Então, um rio, por exemplo, que tem grandes meandres, como esse, transporta-se uma grande quantidade de água, mas pode transportar uma quantidade de sedimento limitada, como a gente já viu. Então, ele tem alta capacidade, mas baixa competência. Ou tem outros rios, que podem ser muito menores, mas tem muita energia em algum momento. Então, ele tem baixa capacidade e alta competência, tá? Os fluxo pode ser diferente, pode ser um fluxo laminal, então praticamente o rio transporta em forma linear o sedimento, então não existe direções alternativas ao movimento do fluido. Ou tem um fluxo turbulento, esse é mais complexo, tem grandíssima capacidade de erosão, e praticamente o material, as direções podem ser em todas as direções, existe claramente um movimento médio que é na direção de transporte. Ele claramente tem característica completamente diferente. Então, fluxo laminar é fluxo turbulento. E aqui a gente vê como no fluxo laminar, os meandros podem ser extremamente complexos. Então aqui a gente vê paleomeandros antigos que foram abandonados no novo percurso do rio. Aqui pode ser extremamente complexo e formar algumas ansas, algumas estruturas laterais aos rios mais antigos. Ou um fluxo turbulento. E aqui vocês podem observar como e nessa grande inundação pode criar extremamente muito danos. É importante também ver a superfície, tanto do ponto de vista de rugosidade, tanto
do ponto de vista de declividade. Claramente, a declividade é também relacionada com a gravidade. Tá? O sedimento pode ser diferente também. Então, a gente pode ter um sedimento coesivo, que normalmente são argila e silt, então tem a capacidade de se juntar mais, e corpos não coesivos, tipo areia e grãos. E também, se eles são mais grandes, então precisa de energia maior, mas no final eles não se juntam entre eles, então a energia poderia ser até mais baixa. Então, tem outros fatores, tamanho de grão, a gente já viu, seleção, forma, a gente já falou disso, e também de densidade. A densidade é muito importante. Então, aqui pode ver como em uma lagoa, a chegada de uma massa de água de densidade diferente, que tem uma cor diferente porque tem sedimento diferente, por razão dessa densidade diferente, ela fica boiando em cima dessa outra massa de água. Tá? Um exemplo muito bonito pode ser visto depois de uma tempestade, em uma praia. Vocês vão observar uma lâmina de minerais escuros. Esses são magnetita, biotita, pirocenos, materiais mais pesados, transportados quando o mar tem mais energia. Então, eles se depositam nessas fases. Tá? Então, o movimento acontece por tração, saltação e suspensão, tá? Em vários movimentos. E isso também é relacionado com o aumento da velocidade, não? E aqui tem uma imagem que mostra, por exemplo, a saltação material eólico. Então, aqui, nessa imagem, pode-se observar como vários tipos de dimensões de sedimento, morfologia de sedimento pode atuar em movimentos diferentes. Então, existe várias formas de movimentação de transporte do sedimento. Esse sedimento pode ser também transporte de massa, então pode ser também muito volumoso, não pode ser somente os grãos pequenos, mas pode ser também coisas maiores, tipo queda de rochas, rastejamento, deslizamento e colapso. Tudo isso são movimentos transporte de massas. E aqui tem alguma imagem que mostra esses eventos. Aqui tem uma grande, isso é chamado slumping, tá? E aqui tem outros exemplos de movimentos das margens do talude. E aqui pode ser o derrubamento, deslizamento enormes, aqui na frente da Noruega, um deslizamento que praticamente chegou no meio do Oceano Atlântico. Então, uma coisa de dimensões regionais enorme. E esses são extremamente difusos. Aqui tem praticamente, grande parte da linha do talude no norte do Atlântico, e vocês podem ver quantas estruturas de deslizamento existem ao longo do talude aqui no norte do Atlântico. Agora, é importante que, quando a gente começa a falar de transporte de massa, existe também outra característica importante, que a gente pode ter um fluxo de trito, um fluxo de grão e a corrente de turbidez. Essa característica dá para um fluxo turbulento, é uma massa de sedimento extremamente misturado, que depois, quando se deposita, ele se ordena um pouquinho em uma classação, é extremamente importante, tá? Tem uma energia enorme e pode atuar por dias. Eles começam no topo do talude e até ele chegar na base, no oceano profundo, pode demorar dias. E tem uma energia enorme, não? Então, essas correntes de turbidez, não são correntes de turbidez, pode andar por milhares de quilômetros e pode ser de extrema importância. Fora do fato que pode também mudar as correntezas mesmo. E aqui, como acontece no final da deposição. Então, normalmente, no final, quando você tem a deposição, tem camadas de materiais que são alinhados mais ou menos finos, tá? Então, isso aqui é uma característica dos turbiditos.
E são extremamente complexos como movimentação, porque internamente tem movimento turbulento, mas são extremamente comuns ao longo dos taludes. Aqui tem uma imagem profunda desse evento. Eles são, mais que tudo, próximos aos rios, então aqui tem uma imagem que mostra aonde foram encontrados os maiores, então, claramente, no Oceano Índico, em concomitância com as áreas de erosão do Himalaia, mas isso também é muito importante no Amazonas, no Mississippi e na frente da Califórnia. E o material é uma coisa muito importante que vocês têm que entender, que o material não é que chega no mar e vai no mar profundo. Ele é transportado. Aqui vocês podem ver como o sedimento pode ser transportado ao longo da linha de costa por correntezas. Então, tem uma grande quantidade de corrente, e são as mais importantes na frente da linha de costa, que são, na verdade, perpendicular à linha de costa, a maioria. E isso faz que, sim, que o sedimento, quando chega ao mar, mais que tudo, ele é transportado na plataforma continental. Somente depois de muito tempo, ele chega no mar profundo. Tá? Então, a maioria são sedimento arenoso, baixa profundidade, e, mano a mano, por mais que a gente vai para água mais profunda, a gente tem sedimento mais fino. E aqui a distribuição das espessuras dos sedimentos no mundo. Então, vocês podem ver que grandes espessuras são aqui na área de deposição das montanhas rochosas americanas, deposição das áreas de erosão do Himalaia, e tem áreas muito grandes aqui também na frente do Rio da Plata, e, incrivelmente, não tem uma grande quantidade de material que chega na frente do Amazonas. Como no final fica o sedimento. Então, aqui, por exemplo, é uma areia de praia, onde a gente vê variação de maré, então, no momento tinha uma corrente de um lado e no momento do outro, e esse sedimento se consolidou, sofreu aquele processo que se chama litificação. E no final a gente observa na rocha essas características. E aqui tem outros exemplos, que são dunas, tá? E aqui a gente vê a direção é sempre a mesma, e essas são dunas. E esses são, em microescala, alguma estrutura evaporítica, esse aqui em escala média, esse aqui em escala maior. Então, são materiais evaporíticos que têm a capacidade de ser extremamente maleáveis, e, então, sofrem uma grande deformação. E a partir do material do transporte de massa também pode ser reconhecido vários tipos de sedimento. Então, aqui a gente tem os produtos relacionados com esses processos, que então começam em um estuário, como por exemplo aqui. Então a gente tem uma grande chegada de sedimento, então a mistura entre águas do mar, que são isso aqui em azul, e a água do rio, que são isso aqui em marrom. Então eles têm uma grandíssima quantidade de sedimento que chega ao mar. Esse sedimento, no final, vira rocha. Aqui tem a estratificação desses turbididos. Aqui, por exemplo, um exemplo de turbidido na Califórnia. Tá? Esse turbidido pode ser enorme. Isso aqui tem algumas montanhas na Itália que são altas 2.000 metros, e são 2.000 metros de turbididos. E aqui vocês podem ver toda uma sequência contínua de turbididos. Tá? E isso pode ser encontrado em várias outras áreas da Terra. Então, os sedimentos pode ser, aqui são extremamente deformados pela tectônica e aparecem no topo das montanhas e representam também montanhas até maiores. E aqui vocês podem ver como os sedimentos foram extremamente deformados nas fases orogenéticas.
E aqui tem outros exemplos de sedimentos, alguns desses são sedimentos eólicos, alguns desses são sedimentos marinhos, outros são sedimentos lacustres, então, estudar esse sedimento permite entender quais foram os processos, o que aconteceu, e como era o ambiente de origem desses sedimentos. E vamos ver um pouquinho, então, como é o sedimento, a distribuição de sedimento no Brasil. Então, a gente tem uma distribuição fundamentalmente relacionada com a tectônica, pressões do nível do mar, clima e circulação. Esses são os fatores fundamentais. E o que a gente observa é que tem deposição de materiais carbonáticos, mais que tudo, aqui na parte equatorial e tropical, tem areia silicoclástica nessa área da plataforma equatorial e dessa parte do Brasil do Sul, começando do Espírito Santo, por razão do Rio Doce, que está nessa região, e tem áreas com deposição de lama. E aqui é relacionado mais que tudo com a presença dos rios. Então, aqui a gente tem o Amazonas, que deposita uma grande quantidade de lama, e aqui tem massas de lama, que é o material que sobe da Rio da Plata. Tá? Então, aqui vocês podem ver, é tudo relacionado com as correntezas. Tá? Então, as correntes são fatores mais importantes. Então, existe uma corrente que bate aqui contra o Brasil, uma componente sobe e que leva os materiais do Amazonas para o norte, então essa área é para isso que não tem material do Amazonas, mas vão tudo para o norte. Outras correntes que levam para sul, nessa região, e tem outras correntes que de sul vão para o norte, que levam o material, traz o material de Rio da Plata até na frente de São Paulo. Então, essas aqui são as correntes. Agora, como vocês estão vendo, estudar o sedimento significa também estudar as correntes do passado. E isso tem uma grande importância. Porque, como vocês viram, esse sistema de correntes que começa aqui do mar é fundamental para a circulação de todo o continente do continente americano, da América do Sul. Por exemplo, essas grandes massas de área com temperatura alta, que até algumas semanas estavam no centro do Brasil, são diretamente relacionadas com enfraquecimento dessas correntes e a pobreza de umidade dessas áreas amazônicas. Porque, praticamente, essas correntes são o motor do caminho dos rios voadores. Esses caminhos, praticamente, esses rios, se adquirem umidade no mar, continua levando a umidade na Amazonas, e pelo fato que a Amazonas é verde, é úmido, ele continua mantendo esse enriquece mais ainda de umidade. Essa umidade é levada para essas áreas meridionais e centrais do continente sul-americano, que, em condições normais, seriam completamente áridos. Porque, se vocês observam a disposição dos desertos, vocês podem observar que em todas as áreas tropicais tem somente desertos. Namíbia, Austrália e Atacama são os maiores desertos. Deste lado, a gente não tem desertos, porque, através dessa circulação, que é uma monção brasileira, a gente tem umidade. Agora, se a gente cortar o Amazonas, a gente não vai ter mais esses rios de águas, praticamente, rios voadores que chegam até o sul do Brasil. A última coisa que eu queria mostrar é como, então, se estuda o sedimento. Existem esse equipamento, que são o Van Veen, que praticamente é uma pequena draga que coleta o material. Existem aqui Boscore, que são praticamente esses quadrados que são jogados no fundo do mar para coletar grandes cubos de sedimento. E existe um sistema tipo piston corer, que são pistões que são jogados dentro do sedimento, o sedimento é recolhido e levantado e levado até a superfície para ser estudado.
A gente, hoje, o Brasil faz parte desse projeto, usa, mais que tudo, novas tecnologias, essa aqui é a tecnologia de ponta, é um projeto, um programa internacional de grandíssima importância, que o Brasil faz parte, se chama International Ocean Discovery Program, IODP, onde vai ser feito alguns furos também no Brasil, que permite de fazer perfurações científicas e fazer furos até de 2.000 ou mais metros de profundidade dentro do sedimento para coletar sedimentos muito antigos, até 200 milhões de anos atrás, para estudar as mudanças climáticas, terremotos e riscos relacionados à evolução da Terra. Tá? Então, muito obrigado pela atenção e, por favor, faça as perguntas.